Olá, meus amores, estamos aí para mais um vídeo de responsabilidade civil. Se você não viu, já tem 2 vídeos aqui no canal de responsabilidade civil, tá? O aula 1 e aula 2. Pra quem não viu, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, corre lá e assiste, é muito importante. E eu fiz um slide, né, com as temáticas de responsabilidade civil que eu tô trazendo aqui. Então quem quiser, me manda um e-mail aqui, o e-mail vai ficar na descrição do vídeo. Manda um e-mail que eu mando pra vocês em PDF o slide, tá? Pra vocês acompanharem. Isso é muito bom. Vamos lá, o vídeo de hoje a gente vai falar dos pressupostos da responsabilidade civil, ou seja, são aqueles requisitos que tem que estar presente para se falar em responsabilidade civil. Lembrando que os requisitos que a gente vai estar falando hoje, os pressupostos aqui, são pressupostos, são elementos que compõem a teoria do dano, ou seja, são pressupostos para se falar em responsabilidade subjetiva, beleza? Então são 4 pressupostos, e esses 4 pressupostos a gente pode extrair eles da leitura do artigo 186 do Código Civil. Eu vou fazer com vocês a leitura do artigo 186 do Código Civil, depois eu vou falar as palavras que é pra grifar, as palavras-chave que é pra grifar desse artigo, e conforme eu for falando de cada um dos elementos, eu vou destacando ali e explicando de acordo com o artigo 186, beleza? Então vamos lá. O artigo 186 do Código Civil diz o seguinte: aquele que por ação ou omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Olha só, vamos grifar as palavras-chave aí. Ação ou omissão? Ação ou omissão? Voluntária, negligência ou imprudência. Grifa aí também. Voluntária, negligência ou imprudência. Causar. Dano também, grifa, e é isso. Então, ação, omissão, voluntária, negligência, imprudência, causar e dano. São as palavras-chave que vai te mostrar aí quais são os elementos, tá? Então vamos lá. Como eu disse pra vocês, nós temos 4 pressupostos da responsabilidade civil, que são eles: a conduta, a culpa, o nexo causal e o dano. Vamos falar primeiro da conduta. A conduta, ela se traduz em um agir humano. Então a conduta é um agir humano. Só que a gente tem 2 espécies de conduta, 2 tipos de conduta. Nós temos a conduta positiva e a conduta negativa. A conduta positiva seria uma ação, um ato positivo, é fazer alguma coisa. Já a conduta negativa seria uma omissão, seria se omitir, ou seja, deixar de fazer alguma coisa, uma ação negativa. Deixei de fazer algo que eu deveria ter feito. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. De conduta positiva. Por exemplo, saí de uma balada, tinha bebido pra caramba, peguei o carro e, óbvio, né, não tava em condições, bati no muro de uma casa e destruí o muro daquela casa. Nesse caso, a minha responsabilidade, ela é oriunda de uma conduta positiva, porque foi um agir, né? Eu peguei o carro, não tava em condições de dirigir, peguei o carro e fui dirigir e bati no muro da casa e destruí todo o muro da casa. Agora, um exemplo de conduta negativa seria, por exemplo, eu tô responsável, sei lá, eu sou enfermeira, trabalho numa casa com um idoso enfermo e por dolo ou por desídia minha, né, por descuido, eu não ministrei uns remédios que eu deveria ministrar para o doente, para o enfermo, e é óbvio que isso resultou danos na saúde dele. Então, olha só, foi uma conduta omissiva. Por quê? Porque eu deveria ter dado o remédio, mas eu não dei, ou seja, foi um não fazer. Não foi um fazer, mas sim um não fazer. Então é isso, conduta positiva quando eu faço alguma coisa e aquilo resulta em um dano, né? E a conduta negativa é quando eu não faço uma coisa e esse não fazer resulta em um dano para aquela outra pessoa. Gente, o elemento conduta, ele tá expresso no artigo 186, quando o artigo 186 fala assim, logo no início: quem por ação ou omissão, aquele que por ação ou omissão. Isso é a conduta, é um agir ou um não agir, uma conduta positiva, ação, uma conduta negativa, omissão. Simples assim, beleza? Só que olha só, essa ação, ela pode ser ação da própria pessoa, como pode ser ação de um terceiro, tá? Então a responsabilidade, então o elemento conduta, essa conduta, ela não precisa ser necessariamente a conduta da pessoa. Pode ter sido uma conduta de terceiro. Como assim uma conduta de terceiro?
Aí a gente cai na responsabilidade civil por ato de terceiro, né? Que tá lá no artigo 932. Ou ainda a responsabilidade civil por fato animal ou responsabilidade civil por fato de coisa, que tá nos artigos 936, 937 e 938. Então olha só, vamos supor, eu tenho um animal, tenho um cachorro e o meu cachorro mordeu uma criança ou causou um dano a uma outra pessoa. Eu vou ser responsável por isso, por este fato. Por que eu que vou ser responsável? Porque aí, meus amigos, incidem o que a gente chama de culpa em vigilando. Como assim culpa em vigilando? O cachorro era meu. Eu tinha responsabilidade, eu tinha a responsabilidade mesmo de vigiá-lo, né, de tomar conta dele. Então, se eu deixei de fazer isso, né, a gente fala culpa em vigilando, que eu deveria vigiar e não vigiei mal o meu cachorro e ele acabou atacando uma criança, digamos assim, eu vou ser responsável por o dano causado pelo ato do meu cachorro. Tá, isso tá no artigo 936, vou ler pra vocês. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior. Caso que, claro que foi a vítima que provocou o animal, aí não tem o que falar, né? A culpa foi da vítima. Mas tirando isso, eu vou ser responsável porque eu tava sobre... ele tava sob meus cuidados, eu tinha que vigiá-lo, né? E os atos, a responsabilidade civil por atos terceiro, eu vou dar um exemplo que tá no inciso 1 do artigo 932. Que tá assim: os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então olha só, se eu tenho um filho menor de idade, eu sou responsável pelos atos dele, que ele praticou, que causarem danos, tá? Então vamos supor, estamos no supermercado, meu filho resolve pegar e jogar tudo de uma prateleira de vidro, tudo pro chão e tudo quebra. Eu vou ter que pagar aquele dano causado ao supermercado, porque de acordo com o artigo 932, é um ato de terceiro ao qual eu sou responsável, beleza? E a responsabilidade civil por fato de coisa tá no artigo 937 e 938. Vou ler pra vocês. Artigo 937. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então vamos supor que aquele prédio assim, que todo mundo vê que tá aos pedaços. E aí, sei lá, cai um pedaço da construção e machuca uma pessoa. Eu sou dona daquele edifício, eu vou responder por isso. Por quê? Porque ele tava sob ruína, uma coisa que todo mundo que passava por ali via. Nossa, que absurdo que tá aquele prédio, e eu não havia arrumado, não havia ligado pra isso. Então vou me responder. E o artigo 938 diz assim: aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em um lugar indevido. A gente tem que ter muito cuidado. Ou supor que eu tenho uma janela aqui, e minha janela tem uma prateleira assim, e onde eu coloco flores ali, vasinhos de flores. Passa um vento e aquele vasinho de flor vai lá embaixo e bate na cabeça de uma pessoa. Eu vou ser responsável por isso, porque o artigo 938 é claro. Responde pelo dano proveniente das coisas que dele caírem ou forem lançadas em um lugar indevido. Então, se tem um vaso de flor ali na minha janela, aquele vaso de flor cai e bate na cabeça de uma pessoa, causando dano àquela pessoa, eu vou ser responsável por reparar aquilo. É uma responsabilidade civil por fato de coisa, tá? Então, a responsabilidade civil por fato de terceiro, por fato do animal ou por fato de coisa, ela tá ligada à culpa em vigilando, a culpa em custodiando, que é quando você tem um animal e você como que fala? Ai, fugiu a palavra. Você falta com a guarda que você tinha sobre aquele animal ou sobre o objeto, no caso dos objetos que caem da sua janela, tá bom? Aí eu aproveito isso pra falar, né, já que a gente já tá vindo pra culpa, que é o segundo elemento, né, a culpa como elemento de responsabilidade civil, ela é a culpa em sentido amplo. Como assim em sentido amplo? Como eu já disse, acho que eu já disse isso, mas enfim, ela abrange tanto a culpa quanto o dolo. E isso tá no artigo 186, quando o artigo 186 fala assim, ó:
ação ou omissão voluntária. Quando o artigo 186 diz ação ou omissão voluntária, voluntária vem de quê? De vontade. Então ele tá falando do dolo, porque o dolo é o quê? O dolo é quando você tem vontade em praticar aquilo. Quando foi praticado ou deixou de praticar por intenção. Por exemplo, eu sou enfermeira, que eu tô cuidando lá do paciente, queria que ele morresse mesmo, tinha um desafeto com ele, e aí fala assim, não vou dar o remédio pra ele, porque eu sei que eu não der aquele remédio ele vai morrer. Então olha só, foi um não agir com intenção, com um dolo, com uma vontade, foi voluntário. Então quando o artigo 186 diz ação ou omissão voluntária, ele tá deixando claro o elemento do dolo. E aí depois ele segue falando assim, ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. Quando ele fala negligência ou imprudência, ele tá mostrando pra gente o elemento culpa, tá? Então quando a gente fala do pressuposto culpa na responsabilidade civil, ela tá abarcando tanto a culpa, em sentido estrito, a culpa, né, mesmo, que é a inobservância do dever de cuidado, quanto o dolo, que é a intenção, que é a vontade na prática ou não praticar aquele ato, beleza? Na ação ou na omissão daquele ato. Aí, pra fechar o elemento culpa, vou falar pra vocês algumas acepções, algumas extensões da culpa, assim. A gente tem o que eles chamam de culpa grave ou culpa lata, que é aquela bem próxima do dolo, né? Que seria o dolo mesmo. Depois a gente tem a culpa leve, que seria a falta evitável com atenção normal, ou seja, eu poderia evitar aquele acontecimento se eu tivesse observado, se eu tivesse tido a atenção normal. Então é culpa leve, culpa leve. Agora, a culpa levíssima é quando tem uma falta evitável com maior atenção ou com especial conhecimento, ou seja, eu podia evitar aquilo? Podia, mas para evitar aquilo eu tinha que ter um conhecimento a mais. Eu tinha que ter uma atenção a mais, não uma atenção normal. Por isso a gente chama de culpa levíssima. E tem ainda a culpa em elegendo, que é quando eu elejo mal, que é quando eu escolho mal o meu representante, tá? Então, sei lá, eu escolhi mal o mandatário, escolhi mal o advogado, etc. Depois a gente tem a culpa em vigilando, que é quando eu vigiei mal, e a culpa em custodiando. Em vigilando seria um exemplo do pai para com o filho, né? E a culpa em custodiando é a falta de cuidado atuando sob a guarda de algum objeto animal. Ou seja, eu não tive cuidado, coloquei a planta de qualquer jeito na janela, caiu lá e bateu na cabeça da pessoa. Ou eu não tomei cuidado devido ali na guarda com o meu animal, como fala, não tive atenção mesmo com ele ali e ele acabou ferindo alguém. Beleza, terceiro pressuposto da responsabilidade civil é a relação de causalidade ou nexo causal. O que é isso? Significa que a ação ou omissão tem que ter sido a causa do resultado, ou seja, a minha ação ou minha omissão causou o resultado. Por exemplo, foi eu pegar o carro bêbada, dirigir o carro bêbada, que eu atirei o carro lá na parede do vizinho e destruí o muro dele. Se eu não tivesse pego o carro bêbada, dirigido o carro bêbada, aquilo não tinha acontecido. Então a minha ação foi a causa do resultado, a causa do dano. O dano só aconteceu por causa da minha ação. Ou da minha omissão, como é o caso da enfermeira. Se eu, como enfermeira, tivesse ministrado o remédio para o paciente, ele não teria sofrido dano, ele não teria morrido, vamos supor. Beleza? Então, relação de causalidade é simples, é nexo causal, é quando a ação ou a omissão foi o que causou o dano, o que causou a consequência, o resultado. Beleza? Isso tá no artigo 136, quando ele fala assim, ó. Negligência ou imprudência, violar direito e causar dano. Olha só, causar dano. Ou seja, foi a sua ação ou omissão que causou o dano. Então, quando o artigo fala causar, aí ele tá deixando claro o nexo causal, a relação de causalidade, relação de causa e efeito, beleza? E aí um exemplo para vocês entenderem assim. Só pode haver, então, responsabilidade civil quando a minha ação ou omissão foi a causa do dano, ou seja, só houve o dano por conta da minha ação ou da minha omissão. Agora, vamos supor que, por exemplo, eu tô dirigindo de acordo com as regras do CTB, lá do Código de Trânsito Brasileiro, tô direitinho, tô sóbria, não bebi nem nada, super responsável. Só que aí tô lá dirigindo, seguindo todas as regras do trânsito
e uma pessoa se atira na frente do meu carro porque ela quer cometer suicídio. Ela vai e se atira na frente do meu carro. Eu posso ser responsabilizada pela morte daquela pessoa? Óbvio que não. Por quê? Porque não teve causa e efeito. Não foi a minha conduta que causou o resultado morte daquela pessoa. Eu servi como simples instrumento da efetivação da vontade suicida daquela pessoa. A pessoa queria se suicidar e me utilizou como instrumento para aquilo. Então não tem que se falar na minha responsabilidade, beleza? Só para vocês entenderem mesmo. E por fim, a gente tem o dano, tá? O dano, ele pode ser material, com repercussão financeira na esfera, né, do ofendido, ou pode ser moral, sem repercutir no financeiro do ofendido. Uma coisa muito importante, não tem o que se falar em responsabilidade sem dano, tá? A gente já viu que a gente tem uma espécie de responsabilidade chamada de responsabilidade objetiva, né? Que é, por exemplo, a responsabilidade do empregador para com o empregado, do pai para com o filho, que independe de culpa, né? Que você, ou seja, tem responsabilidade sem culpa, mas não tem o que se falar em responsabilidade sem dano. Por quê? A gente viu que a responsabilidade, ela é a consequência, né, de um descumprimento de um dever, né, e essa é uma consequência do cumprimento do dever, ou seja, você vai ter que indenizar a pessoa, vai ter que reparar o dano. O que a gente quer com responsabilidade civil é retornar ao status quo antes, ou seja, tem que haver um dano para ser reparado. Não tem que falar em responsabilidade civil se não houve dano, beleza? Deixa eu ver se falta falar alguma coisa de dano aqui. Olha, para conceituar dano aqui, tem um conceito bem legal que o Pablo Stolz traz no livro Novo Curso de Direito Civil dele, que ele fala assim: dano ou prejuízo é a lesão ao interesse jurídico tutelado, patrimonial ou não, causado por ação ou omissão do sujeito infrator. Então, alguém com uma ação ou uma omissão, ou seja, um fazer ou um não fazer, causa uma lesão ao interesse jurídico tutelado. Então, tem um interesse, tem um bem que a lei protege, que o Código Civil protege, e esse bem foi lesado. Seja uma lesão patrimonial ou uma lesão moral, e aí causa, então, o infrator vai ser responsável aí para reparar este dano, beleza? Então, dano é a lesão a um bem que a lei protege, beleza? Gente, outra coisa importante, a responsabilidade civil, ela pode ter uma proteção preventiva ou uma proteção repressiva. Uma proteção repressiva é quando o dano já aconteceu e aí você quer mesmo, como fala? Indenizar aquela pessoa, tá? Então, por exemplo, eu bati com o carro lá no muro do vizinho, destruí o muro do vizinho. O dano já aconteceu, ele já teve o muro dele destruído. O que eu vou fazer agora é reparar aquele dano, né? É pagar uma indenização a ele. Agora, a preventiva é quando o dano ainda não aconteceu e você vai, então, impor uma responsabilidade ali para que o dano não aconteça, para prevenir que o dano aconteça. Isso se traduz, a responsabilidade preventiva se traduz na ação cautelar ordinária ou na multa moratória. Por exemplo, na tutela de urgência, faz lá um processo e você coloca lá uma liminar, colocando uma multa, combinando uma multa diária de R$1.000 se a pessoa não retirar o nome do... se a pessoa colocar o nome, vamos supor, ainda não foi colocado, se colocar o nome no SPC durante o trâmite da ação, vai ser impetado uma multa de, sei lá, R$1.000 por dia. É o que a gente chama, né, de multa combinatória, que tem essa função mesmo essa função de prevenir que o dano venha a ser causado, beleza? Então a gente tem responsabilidade para uma proteção preventiva e para uma proteção repressiva. Preventiva antes de acontecer o dano, repressiva depois de acontecer o dano, beleza? E olha só, gente, tem ainda o que se falar em requisitos de dano indenizável, ou seja, tem requisitos que tem que ser preenchidos, que tem que estar presente para o dano ser indenizável, para poder falar de indenização daquele dano. São 3 requisitos. Primeiro, violação de interesse jurídico, patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, ou seja, o dano tem que ter sido causado,
ter sido causado em cima de um interesse jurídico, ou seja, de um interesse que a lei protege. Esse interesse pode ser tanto patrimonial, né, material, ou extrapatrimonial, ou seja, moral. E tanto de uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, tá bom? Mas tem que ter havido, então, uma lesão, uma agressão a um bem tutelado, né, pelo ordenamento jurídico, um bem protegido pelo ordenamento jurídico. A gente já falou disso, né? Então não tem que se falar em dano, em indenização de um dano que não está sendo protegido pela legislação, beleza? Mas esse dano pode ser tanto patrimonial quanto moral, problema nenhum. E lembrando que a Constituição Federal e o Código Civil reconhece a reparabilidade do dano moral independente do dano patrimonial. Vamos supor, houve só dano moral, não tem problema. Você pode entrar com a ação de dano moral sem problema nenhum, mesmo que não houve dano patrimonial, beleza? O segundo requisito para o dano ser indenizável é a certeza do dano, ou seja, só pode falar em reparação de um dano certo, efetivo, ou seja, tem que ser um dano certo, tem que ter tido dano. Ninguém pode ser obrigado a reparar, a compensar a vítima por um dano abstrato, por um dano hipotético, inventado. Não, o dano tem que ser certo, tem que ter, de fato, tido um dano, né? Uma lesão, ou seja, tem que ter tido uma lesão a um bem jurídico tutelado daquela pessoa. E por último, a gente tem aí como terceiro e último requisito para que o dano seja indenizável, a subsistência do dano. O que significa isso? Significa que no momento que eu fui em juízo, no momento em que eu ingressei com a ação, o dano ainda tem que existir. Vamos supor que eu ingressei com a ação e o dano já foi reparado, a pessoa que tinha batido com o carro no meu muro já pagou o conserto do muro. Então não tem mais o que se falar em reparação de dano, né, gente? O dano já foi sanado. Então o dano tem que subsistir. Ainda tem que estar presente o dano no momento em que eu impetrei lá, que eu ingressei lá com a ação. Tá? E aí a gente fecha aqui o elemento dano, que é o último pressuposto da responsabilidade civil. Então, olha só, são 4 pressupostos. Conduta, que pode ser positiva ou negativa. Fugiu aqui. Conduta, a culpa, né, que abrange a culpa e o dolo. Lembrando que, no caso da responsabilidade civil objetiva, não tem o elemento culpa, beleza? E terceiro é o elemento nexo de causalidade, ou seja, a ação ou omissão tem que ter causado dano, tem que ter sido a causa do dano. E por último, o dano, que pode ser material ou moral, lembrando que não há o que falar em responsabilidade sem dano. Se não houve dano, não tem o que falar em responsabilidade, beleza? Aí, para não ficar muito longo, no próximo vídeo a gente fala da teoria do dano mesmo, tá? Então até o próximo vídeo, espero ter sido útil. Qualquer coisa, os comentários estão aqui, podem perguntar ou cumprimentar qualquer coisa que eu estarei vendo. E quem quiser o material, só pedir por e-mail, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente, espero que tenha sido útil. Até o próximo vídeo.